João saiu de casa às 2 da madrugada, o coração acelerado como se estivesse cometendo um crime. A rua deserta de Lisboa ecoava apenas os passos dele, e o supermercado 24 horas era o único refúgio para sua insonia crónica. Ao entrar, seus olhos se cruzaram com os de um estranho atrás do balcão, um homem de olhos castanhos profundos que sorriu de forma enigmática, mudando para sempre o curso de sua vida. Miguel, o funcionário noturno, notou imediatamente a angústia no rosto de João. "Precisa de ajuda com algo?" perguntou ele, com uma voz suave que contrastava com o silêncio opressivo da loja vazia. João hesitou, mas algo no tom acolhedor o fez confessar: "Só não consigo dormir." "Problemas em casa?" Miguel acenou para o estoque nos fundos. "Vem, vamos conversar um pouco. Aqui é quieto." Sem pensar duas vezes, João seguiu, ignorando o aviso interno de que aquilo poderia ser o início de algo perigoso. No armazém iluminado por lâmpadas fluorescentes, pilhas de caixas formavam um labirinto improvisado. Miguel se encostou em uma prateleira, cruzando os braços. "Me conta o que te aflige. Eu sou bom ouvinte." João, sentindo uma liberdade rara, desabafou sobre sua família conservadora, o pai rígido que esperava que ele se casasse logo, e a mãe que rezava todas as noites para que ele encontrasse o caminho certo. Ele não mencionou o segredo que o consumia, sua atração por homens, algo que ele lutava para reprimir desde a adolescência. Miguel ouvia atentamente, seus olhos fixos em João como se o entendesse perfeitamente. "Eu sei como é isso", disse ele por fim. "Minha família é de uma vila pequena no Alentejo. Meu pai me expulsou de casa quando descobriu que eu era gay. Tive que vir para Lisboa sozinho, recomeçar do zero." As palavras de Miguel foram como um soco no estômago de João. Pela primeira vez, alguém verbalizava o que ele mal ousava pensar. "Você é gay?" perguntou João, a voz tremendo. Miguel assentiu, sem vergonha. "Sim, e não me arrependo. Mas o preço é alto. Perdi tudo, menos a mim mesmo." A conversa se estendeu por horas, com João abrindo-se cada vez mais. Ele contou sobre as noites em claro, os sonhos reprimidos, o medo de decepcionar todos. Miguel compartilhava histórias de sua própria jornada, o bullying na escola, a solidão inicial na capital, mas também a liberdade encontrada em amizades verdadeiras. "Você não precisa se esconder para sempre", disse Miguel. "Mas a escolha é sua. O mundo lá fora é cruel, mas viver uma mentira é pior." João sentiu um calor estranho no peito, uma mistura de medo e excitação. Pela primeira vez, ele se sentia visto. Quando o sol começou a raiar, João se despediu, prometendo voltar. Caminhando de volta para casa, ele se sentia leve, mas aterrorizado. O que acabara de acontecer? Ele havia confessado indiretamente seu segredo a um estranho. Em casa, sua mãe o esperava acordada. "Onde você estava, filho?" "Seu pai está preocupado." João mentiu, dizendo que havia saído para caminhar. Mas dentro dele, uma semente de rebelião havia sido plantada. Nos dias seguintes, João não conseguia parar de pensar em Miguel. Ele voltava ao supermercado todas as noites, fingindo comprar algo, mas na verdade buscando aquelas conversas no armazém. Miguel se tornava um confidente, um mentor. Eles falavam sobre tudo: literatura, música, os sonhos que João nunca ousara perseguir. Miguel contava sobre sua vida aberta em Lisboa, os bares gays onde ele se sentia livre, os amigos que o apoiavam. João invejava aquilo, mas o medo o paralisava. Uma noite, Miguel o convidou para sair do supermercado. "Vamos a um café perto daqui." "Nada demais, só amigos." João aceitou, o coração disparado. No café, sob as luzes suaves da Rua Augusta, eles riram como velhos conhecidos. Mas quando Miguel tocou sua mão por acidente, João recuou instintivamente. "Desculpa", murmurou. Miguel sorriu tristemente. "Não precisa se desculpar. Eu entendo o medo." Aquela noite marcou o início de uma amizade profunda, mas também de um conflito interno que João não imaginava. Enquanto isso, em casa, a pressão aumentava. Seu pai, um homem tradicional de ascendência rural, insistia em apresentá-lo a filhas de amigos. "Você precisa se casar, João. Aos 25 anos, já é hora de formar família." João assentia,
mas por dentro se sentia sufocado. Ele começava a questionar tudo, sua fé católica, as expectativas sociais, o que significava ser homem em Portugal. Miguel o encorajava a explorar, mas avisava: não faça nada por impulso. Pense no que pode perder. A tensão crescia. João começou a mentir mais, saindo escondido para encontrar Miguel. Eles passeavam pelo Tejo, conversando sobre o futuro. Miguel revelava suas próprias cicatrizes, uma relação passada que terminara em traição, quando seu ex o abandonara por medo de exposição. Amor gay não é fácil aqui, dizia ele. Há preconceito em todo lugar, até na cidade grande. João absorvia aquelas palavras, sentindo uma atração crescente, mas negando-a veementemente para si mesmo. Os encontros se intensificavam. João e Miguel agora se viam durante o dia, em parques escondidos ou cafés afastados. João se sentia vivo como nunca, mas o guilt o consumia. E se alguém nos vir? Perguntava ele constantemente. Miguel respondia com paciência: somos só amigos, João. Mas se for mais que isso, você precisa decidir. Aquelas palavras ecoavam na mente de João, forçando-o a confrontar seus sentimentos. Uma tarde, no Parque Eduardo VII, Miguel confessou: eu gosto de você, João. Mais do que como amigo. João congelou, o mundo girando ao seu redor. Ele queria dizer o mesmo, mas as imagens de sua família o impediam. Eu não posso. Minha vida é complicada. Miguel assentiu, magoado mas compreensivo. Eu sei. Mas não posso esperar para sempre. Aquela rejeição inicial marcou o primeiro conflito real entre eles. Em casa, as coisas pioravam. Sua irmã mais nova, Ana, notava as mudanças. Você está diferente, João. Mais distante. Ele negava, mas Ana insistia. Um dia, ela o seguiu até o encontro com Miguel. Ao vê-los juntos, rindo intimamente, ela confrontou João em casa. Quem é aquele homem? Você está escondendo algo. João explodiu: não é da sua conta. Mas o medo de ser descoberto o atormentava. João começou a duvidar de tudo. Ele pesquisava online sobre a homossexualidade em Portugal, lendo histórias de aceitação e rejeição. A lei permitia casamento gay desde 2010, mas a sociedade, especialmente em famílias tradicionais, ainda resistia. Ele se via em fóruns anónimos, compartilhando medos sem revelar identidade. Miguel o apoiava, enviando mensagens: você não está sozinho. Mas a pressão familiar atingiu o pico quando seu pai anunciou: arrumei um encontro para você com a filha do meu amigo, Maria. Ela é perfeita. João aceitou, relutante, para manter as aparências. No jantar, Maria era simpática, mas João se sentia vazio. Ele pensava em Miguel o tempo todo. Após o encontro, ele ligou para Miguel, chorando: eu não aguento mais essa mentira. Miguel o consolou: então pare de mentir. Venha comigo para uma festa de amigos meus. João foi, entrando em um mundo novo. No apartamento em Alfama, ele conheceu outros gays, casais felizes apesar das dificuldades. Pela primeira vez, ele se sentiu normal. Mas ao voltar para casa, o contraste o destruiu. Sua mãe o esperava: você cheira a álcool. O que está acontecendo? Ele mentiu novamente, mas o ciclo de mentiras o esgotava. Miguel, por sua vez, enfrentava seus próprios demónios. Ele contava a João sobre o passado, um amor não correspondido que o levara à depressão. Eu jurei não me envolver com alguém no armário, dizia ele. Mas com João, era diferente. Ele via potencial, mas também risco. Se você não se assumir, isso vai nos destruir. O conflito escalava. João começou a evitar Miguel, alegando trabalho. Mas o desejo o puxava de volta. Uma noite, eles discutiram feio no armazém do supermercado. Você me usa como escape, mas não quer compromisso, acusou Miguel. João rebateu: você não entende minha família. A briga terminou em lágrimas, com João saindo furioso. Dias depois, João recebeu uma promoção no trabalho, em um escritório conservador. Seus colegas faziam piadas homofóbicas, reforçando seu medo. Ele pensou em desistir de Miguel, casar com Maria para agradar todos.
Mas uma ligação de Miguel mudou tudo, preciso de ver. É importante. Eles se encontraram no mirador da Senhora do Monte, onde Miguel disse: estou me apaixonando por você. Mas se não for recíproco, vou embora. João, dividido, beijou Miguel impulsivamente, seu primeiro beijo com um homem. Foi um momento de êxtase, mas seguido de pânico. O que eu fiz? Pensou ele, correndo para casa. Lá, sua irmã o confrontou novamente: eu vi você com ele. Você é gay. João negou, mas Ana ameaçou contar aos pais. O mundo de João começava a desabar. A revelação de Ana foi um terremoto. Se você não contar, eu conto, disse ela, com olhos cheios de preocupação misturada a julgamento. João implorou: por favor, não. Vai destruir tudo. Mas Ana, influenciada pela educação católica da família, via aquilo como um pecado. Você precisa de ajuda, irmão. Isso não é certo. João procurou Miguel para desabafar. No apartamento dele em Barro Alto, eles conversaram até o amanhecer. Miguel o abraçou: você tem que enfrentar isso. Esconder só piora. Pela primeira vez, João admitiu seus sentimentos: eu te amo, Miguel. Mas tenho medo. Eles decidiram tentar, em segredo, mas o segredo pesava. A família notava as ausências. O pai o pressionava sobre Maria, quando vai pedi-la em namoro. João adiava, inventando desculpas. Ele começava a questionar sua fé, ia à igreja, rezando por orientação, mas só encontrava conflito. Deus me fez assim, perguntava-se. Miguel introduzia João à sua rede de apoio, amigos que haviam saído do armário, contando histórias de rejeição e aceitação. Um deles, Pedro, perdera a família mas ganhara a liberdade. O preço é alto, mas vale a pena, dizia. João invejava aquilo, mas via o lado sombrio: depressão, isolamento. Uma crise veio quando o pai de João sofreu um infarto leve. No hospital, ele disse: filho, eu conto com você para continuar a família. Aquelas palavras esmagaram João. Ele pensou em romper com Miguel para focar na família. Não posso ser egoísta, disse a Miguel. Mas Miguel rebateu: viver uma mentira é egoísmo com você mesmo. A discussão escalou para uma briga. Miguel acusou João de covardia: você me ama, mas prefere agradar os outros. João saiu batendo a porta, sentindo-se traído. Ele foi para casa, onde encontrou Maria esperando, convidada pelo pai. Vamos tentar? Perguntou ela. João, em desespero, aceitou namorar. Mas o namoro era uma farsa. João se sentia morto por dentro, evitando contato físico. Maria notava: você parece distante. Ele mentia, mas o guilt crescia. Enquanto isso, Miguel sofria em silêncio, bebendo mais, questionando se valia a pena. João não aguentava. Ele procurou Miguel, pedindo perdão. Eu errei. Quero ficar com você. Miguel, magoado, hesitou: e sua família? E Maria? João prometeu resolver. Mas ao contar a Maria, ela reagiu mal: você me usou. Ela ameaçou contar a todos, forçando João a confrontar sua duplicidade. A tensão culminava em uma festa familiar. João, pressionado, explodiu: pai, eu sou gay. O silêncio foi ensurdecedor. O pai o olhou com desprezo: saia da minha casa. A mãe chorou: como você pode fazer isso conosco? Ana, arrependida, tentou intervir, mas o dano estava feito. João foi para Miguel, chorando. Perdi tudo. Miguel o acolheu, mas ganhou a si mesmo. Eles decidiram morar juntos, mas o caminho era árduo. João enfrentava o desemprego, pois rumores no trabalho o afetaram. Vivendo com Miguel em um pequeno apartamento em Lisboa, João lidava com o luto da família. Cartas não respondidas, chamadas ignoradas. Ele procurava emprego, mas o preconceito sutil o impedia. Experiência em escritório. Mas ouvi rumores, diziam entrevistadores. Miguel trabalhava dobrado no supermercado para sustentá-los. Vamos superar isso, dizia ele. Mas o stress os afetava. Discussões sobre finanças, sobre o passado.
Miguel reprovava João por não ter se assumido antes. Se você tivesse sido honesto, talvez não doesse tanto. João se voluntariava em uma ONG LGBT, ajudando outros em situações semelhantes. Lá, ele conhecia histórias piores, jovens expulsos, violência. Isso o fortalecia, mas também o fazia questionar: valeu a pena? Ele via Miguel como âncora, mas dúvidas surgiam. Uma reviravolta veio quando Ana ligou: mãe está doente. Ela quer te ver. João voltou para casa, tenso. A mãe, fraca, disse: eu te amo, filho. Mas não entendo. O pai permaneceu distante. Ana confessou: eu errei em te pressionar. Estou aprendendo. Aquilo foi um raio de esperança, mas o pai o expulsou novamente. Miguel, ao saber, ficou furioso: eles te machucam de novo. João defendeu: são minha família. A briga escalou, com Miguel dizendo: escolha, eles ou nós. João saiu, vagando pelas ruas, questionando tudo. Ele encontrou um antigo amigo, Hétero, que o aconselhou: família é sangue, mas amor é escolha. João refletiu sobre as traições: trair a si mesmo, trair Miguel, trair a família. Ele decidiu voltar para Miguel, pedindo tempo. Mas Miguel havia conhecido alguém novo no trabalho, um colega aberto. Nada aconteceu, mas eu me sinto sozinho, confessou. João sentiu a dor da possível traição. Você me substituiria? Miguel negou, mas a semente da dúvida foi plantada. Eles tentaram terapia de casal em uma clínica LGBT. O terapeuta explorava conflitos, o trauma de Miguel, o guilt de João. Vocês precisam se perdoar, dizia. Aos poucos, eles se reconectavam, mas o mundo exterior pressionava. João conseguiu um emprego em uma empresa progressista. Lá, ele se assumia abertamente, ganhando respeito. Mas rumores chegavam à família. O pai ligou: você está envergonhando a gente. João rebateu: estou vivendo minha verdade. A ligação terminou em impasse. Miguel enfrentava seu próprio drama, seu ex retornava, pedindo perdão. Eu mudei, dizia. Miguel recusou, mas contou a João, testando a confiança. João, inseguro, acusou: você ainda o ama. A discussão revelou inseguranças profundas. O relacionamento oscilava entre amor e caos. João e Miguel viajaram para o Porto, buscando recomeço. Lá, longe de Lisboa, eles se sentiam livres. Caminhavam pela ribeira, compartilhando sonhos. Vamos casar um dia? Perguntou João. Miguel sorriu: se você quiser. Mas ao voltar, problemas ressurgiam. A mãe de João melhorava e o convidava para visitas secretas. Não conta ao seu pai, dizia ela. João aceitava, mas se sentia dividido. Miguel via aquilo como traição: você ainda se esconde por eles. Uma traição real veio quando João, em um momento de fraqueza, encontrou Maria para se desculpar. Ela o beijou, e ele não recuou imediatamente. Arrependido, ele confessou a Miguel. Foi um erro. Miguel, devastado, saiu de casa: você me traiu como meu ex fez. João ficou sozinho, refletindo sobre suas escolhas. Ele procurou Ana, que o apoiou: você precisa lutar por ele. Mas Miguel sumiu, bloqueando contatos. João o procurou no supermercado, mas ele havia pedido demissão. Dias de angústia seguiram. João mergulhava no trabalho, mas o vazio o consumia. Ele escrevia cartas para Miguel, entregando no antigo endereço. Uma resposta veio: preciso de espaço. Você me machucou. Enquanto isso, o pai de João amolecia. Após uma conversa com Ana, ele ligou: venha jantar. Sem julgamentos. João foi, surpreso. O pai admitiu: eu errei. O mundo mudou, e eu não. Reconciliação parcial, mas João sentia falta de Miguel. Ele descobriu que Miguel estava em sua vila natal, reconciliando com a família. João viajou para lá, confrontando: eu te amo. Errei, mas aprendi. Miguel, emocionado, perdoou: eu também errei em pressionar. Eles voltaram juntos, mais fortes. Mas a sociedade testava.
Em um evento LGBT, eles enfrentaram protestos conservadores. Gritos de "pecadores" ecoavam. João defendeu: amor não é pecado. Aquilo o empoderou. Com o tempo, João e Miguel construíam uma vida estável. Casaram em uma cerimônia simples, com amigos e Ana presente. O pai enviou uma mensagem: boa sorte. Era o suficiente. Mas reflexões persistiam. João pensava nas perdas, amizades rompidas, oportunidades perdidas por preconceito. Miguel lidava com cicatrizes emocionais. Eles ajudavam outros, voluntariando, compartilhando sua história. Em um momento de paz, no Tejo, João perguntou: valeu a pena todo o sofrimento? Miguel respondeu: sim, porque agora somos livres. A jornada os transformara. João, outrora reprimido, agora advogava por direitos LGBT. Miguel encontrava paz em sua identidade. No fim, a pergunta permanece: é certo sacrificar a família pela autenticidade pessoal, ou o amor familiar deve prevalecer acima de tudo?